Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Sheila Rodrigues, estarei com vocês neste momento. Vamos conhecer então o que nós temos para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Temos aí a aula 166. Hoje nós vamos estudar sobre morfologia, preposição e conjunção. Vamos seguir então para a nossa aula. Muito bem, então nós temos aí o assunto sobre a preposição, que é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Então vocês observem aí, ó, como exemplo, os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Então aqui, qual é o elemento que está ligando a palavra amigos e João, por exemplo, né? Temos aí dois substantivos, então a gente vai estar fazendo a ligação aí da preposição, né? A preposição faz essa ligação entre amigos, né, e João. Então, ela tem essa função de ligar as palavras e a preposição que nós estamos falando é o de. E aí nós temos outros exemplos, né, da preposição. Ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Então, esperou com entusiasmo. Então, a preposição que liga esperou e entusiasmo é a preposição com. E então, nós temos outras preposições essenciais, né, que a gente vai encontrar em vários contextos. A preposição a, né, o a ele não só é artigo, como também ele é uma preposição, dependendo do contexto em que essa palavra vai estar. Então, ela vai exercer a função de preposição, tá? Ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Então, essas são algumas preposições essenciais. É claro que nós temos várias outras, né? E aí a preposição ela também pode exercer o papel de um papel semântico dentro da oração. Então, como nós podemos ver aí, ó, irei a São Paulo com muita pessoa. Então, observe aí, com muita pressa, aliás. Então, aí, olha, eu tenho a preposição com. Então, notem que nesse contexto, ele é um advérbio de modo. Por quê? Porque o modo como a pessoa está indo, olha. Observe aqui, ó. Com muita pressa. Então, ele vai exercer o valor semântico de um advérbio de modo aqui, tá? Ele vai ter um sentido de modo. Por quê? Porque a maneira como ele está indo, né? Falaram de política na televisão. Então, esse de, olha, observe aqui, ó. Tá tendo o sentido, né, de assunto, né? Por quê? Porque está relacionado aqui à política, ó. Política está exercendo essa função de assunto. Os alunos fizeram um excelente trabalho até às 10 horas. Então, observe que a palavra até é uma preposição e às 10, né, está relacionado aí a essa preposição. E nós temos mais outras, vamos ver aqui, ó. A palestra foi sobre economia de energia. A mesma coisa, olha, aqui, ó, a palestra foi sobre a economia de energia. Então, observe que aqui, olha, nós temos a palavra palestra, que nesse contexto aqui ele é o... Nossa, assim, esse é o... Então, sobre a economia. Então, a economia foi o assunto, né, que está sendo tratado. Então, o de, ele vai ter essa função, esse sentido, né, semântico. Lutamos contra a poluição do meio ambiente. Então, aqui é oposição, ó, a palavra contra. A palavra contra, ela já tem esse sentido de oposição. Então, contra é a preposição que está mostrando esse sentido, né? Está fazendo esse efeito de sentido aí, de oposição. Esta revista é de Janete. Então, observe aqui, ó, de posse. De posse de quem? De Janete. A Janete é a dona da revista, né? Então, esse valor semântico, né? Vamos ver outros valores semânticos aí, olha, termo de posse,
vi o irmão de João, né? A palavra de aqui, ó, de companhia viajará com os pais, observe aí, ó, os pais, a companhia dos pais. De lugar, estive em Tefé. Lugar, Tefé é um lugar. De meio, voltaremos de barco. Olha aqui, ó. Barco é um meio de transporte, né? De fim, parou para sentir a natureza, né? A finalidade de sentir, de perceber a natureza, né? De tempo, viajarei de tarde. Ó, a palavra tarde, ela denota aqui o sentido de tempo, tá? Então, observe que todas essas preposições, elas estão fazendo um efeito de sentido aí, o sentido de alguma coisa, né? Então, esse é o valor semântico das preposições. Vamos seguir agora com a formação da preposição. Vejam aí, olha. A preposição, ela também é formada por alguns elementos, olha. O de, ele pode se juntar ao a, só que o de aqui ele cai, né? Ele desaparece para poder surgir o da. E é claro, dá no singular e das no plural, dependendo da palavra que vai estar no contexto, né? O de mais o o, vai cair o de, né? Para se aglutinar aí ao o, né? Para se unir. De, no caso, mais um, forma o dum. Observe aqui que vai sumir o de também, né? De mais uma, duma, tá? Se eu quiser falar de uma, tá correto? Sim, está correto. Mas essa formação aqui também está correta, tá? De uns, que formam dumas, no plural, no caso, né? O de mais umas, que forma dumas. Se eu disser de umas, também está correto, tá? Então, essa é uma das formas da formação da preposição. Então, não é só o de, né? O da, o dó, o das, o dós, né? O dum, o duma, dumas e dumas. Então, esse é um exemplo, né, da formação das preposições. É claro que nós temos outras formações, né? Então, esse é um básico que eu trouxe para vocês. Então, nós temos agora a conjunção. A conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Então, a conjunção também é um elemento importante, porque elas vão estar nas orações coordenadas, né, que são as orações independentes, são aquelas orações que têm sentido próprio. E é claro que nós vamos possuir, né, vários tipos de conjunções que vão denotar um sentido na oração. Então, observem aí, ó. Chegamos na praia, nadamos, jogamos e comemos. No caso aí, o i não está aparecendo, né? Então, observe que aqui, nesse exemplo, chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos, não está aparecendo a conjunção, né? Os termos estão sendo separados pela vírgula, né? Mas se eu quisesse colocar uma conjunção e aqui, estaria correto, né? Eu tiraria a vírgula aqui, ó, e colocaria a conjunção e, que é uma conjunção que ela está adicionando um termo a mais, no caso, uma oração a mais, né? Porque cada uma desses termos aqui é um verbo, olha. Estão observando? Mas quem escreveu esse texto, ele preferiu colocar a vírgula para separar as orações, né? Mas se eu quiser colocar o izinho lá no final, ó, pode ser também. Então, aqui, a oração, quando ela não tem a conjunção, ela é uma oração assindética, né? Então, na segunda, observe aí, ó, eles queriam sair, porém estava chovendo. Então, observe que agora aparece a conjunção porém, que tem um sentido que adversativo, né? Eles queriam sair, né? O desejo, a vontade. Então, como estava chovendo, né? Porém, estava chovendo, então tem um sentido negativo em relação ao que está se colocando na primeira oração. A gente sempre deve observar o que está escrito na primeira oração, tá? E aí, o porém vem exercer essa função de uma conjunção adversativa, porque ela está mostrando, né, está fazendo um efeito de sentido contrário ao que está colocado na primeira oração, ok? Seguindo, nós temos outro exemplo aqui, olha. Perdiu de vista
o que foi recíproco. Outro dia aparecia no posto para abastecer o carro e um senhor idoso me ofereceu umas flanelas, dessas de limpar para-brisa. Ia recusar, mas alguma coisa me chamou a atenção. Observem aqui. Nós temos aqui a oração anterior, ele diz ele ia recusar, né? A intenção dele de fazer a recusa. Porém, mas, porém, né? O mais é a mesma coisa que o porém tem o mesmo sentido, mas alguma coisa me chamou a atenção. Lembrando que esse mais, ele não tem o i, tá? Porque ele é uma conjunção. Quando ele tem o i, ele vai ser um advérbio de intensidade, tá? Quando tem o i. Quando não tem o i, ele é uma conjunção adversativa, tá? Que tem sentido oposto, contrário ao que está sendo colocado na oração anterior. Então, aqui eu tenho o sujeito, né? O verbo, aliás. Tenho dois verbos aqui, né? O eu está oculto aqui, ó. Eu ia recusar. Tem uma locução verbal aqui, né? Então, ela está exercendo função de adversidade, né? Porque ele ia recusar, só que ele pensou bem e disse, não, alguma coisa me chamou a atenção, aí ele mudou de ideia. Então, observe que está acontecendo no sentido contrário ao que está sendo colocado na primeira oração, que no caso é essa aqui, ó. Na oração anterior, né? E, dando o desconto do tempo, o cara tinha cara de goiabada. Fiquei indecido, não podia perguntar se ele era o goiabada, podia se ofender. Não havia motivo para tanta e tamanha intimidade. Observe que aqui também eu tenho uma conjunçãozinha e, bem aqui, olha. Tanta e tamanha intimidade, tá? Aqui ele está acrescentando, né, algo a mais, uma informação a mais a esse termo anterior aqui, essa informação anterior. Então, esse e também é uma conjunção, porque ela está unindo dois termos aqui, ó, tá? Na sequência, nós temos mais uma parte do texto, né, assim, aqui, ó, no trecho, outro dia parei num posto para abastecer o carro e um senhor idoso me ofereceu umas flanelas. O termo destacado, ele vem ser o quê, né? Como a gente analisou, esse ezinho aqui. Acrescenta uma informação à anterior, letra B explica a ideia anteriormente citada, C se opõe ao que foi dito anteriormente e oferece uma alternativa ao fato citado. Então, como a gente analisou, né, a letra A, ele vai acrescentar uma informação à oração anterior. No caso aqui, olha, ele tá adicionando uma informação a mais, né? Por quê? Porque a conjunção aditiva, ela tem essa função de unir e, ao mesmo tempo, de adicionar algo a mais na oração. É uma informação a mais. E aí nós temos o quadro das conjunções. Observem aí, olha. Nós temos as conjunções aditivas, nós temos as conjunções adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, observe que para cada uma dessas conjunções, elas têm um sentido no texto, né? Então, a conjunção aditiva e, mais ainda, nem, elas vão desempenhar o sentido de adição, né? As adversativas, aliás, faltou o exemplo, né? Gosta de serra, mas também de mar. Então, esse mais também, olha, observe que ele tem sentido de adição, tá, gente? Apesar de ele ter o mais ali, só que o mais não está sozinho, né? Ele está acompanhado aqui, olha, de mais também. Então, ele vai exercer função de adição, tá? As adversativas, contudo, entretanto, mais, não obstante, no entanto, porém, todavia. Tem carta de motorista, entretanto, não dirige. Olha, observa aqui, ó. Então, qual é a função, qual é o sentido negativo aqui, ó? Tem carta de motorista, ou seja, a pessoa tem licença para dirigir, mas ela não dirige. Então, o entretanto vai entrar com o sentido oposto ao que está colocado na primeira oração. As alternativas, já, repetido, né? Ou, ora, quer, não entendia ou fingia não entender. Observe aqui, ele pode estar repetido ou ele pode estar apenas uma vez, tá? Que dá essa ideia de alternância.
As conclusivas. Assim, então, logo, pois, depois do verbo, por conseguinte, por isso, portanto, né? Vou à sua casa, logo saberei o que aconteceu. Então, traz a ideia de conclusão, né? E as explicativas é o pois, antes do verbo. Portanto, porque, o que também pode exercer a função explicativa, né? Só que esse que a gente tem que prestar bastante atenção, porque em muitos momentos ele pode ser um pronome relativo, né? Então, terminarei amanhã porque estou atrasado. Olha, observe que o porque é junto, sem acento, e ele vai ter esse sentido de explicação, tá bom? Vamos lá para o outro exemplo, vamos seguir aqui, olha. E aí, colega, vai fazer a prova do Enem? Não vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Observe aqui os termos que estão destacados, né, e outros que estão repetidos. Então, as palavras destacadas no texto indicam uma relação de quê, né? De alternância, de adição, explicação, conclusão, adversidade. Então, a gente observa que ele traz uma ideia de alternância, nem uma coisa e nem outra, né? Como ele diz, nem trabalhar, nem estudar. E aí, nós temos mais outro exemplo, observem. Temos aí, ó, seu carro é velho, mas corre muito. Observem aí, olha. Mas, olha, apesar de o carro ser velho, né? Mas, olha, a potência do motor, né? Então, essa palavra destacada, ela expressa o sentido de soma de informações, oposição de ideias, alternância de ideias ou conclusão de um fato. Então, a gente vai observar que ele tem oposição de ideias. Por quê? Porque o que está se colocado aqui na primeira oração é um sentido, né? Se o carro é velho, dá a entender que ele não tem mais potência nenhuma, né? Mas, olha aqui a conjunção, dizendo que mas ele corre muito, ou seja, o motor dele é bom. Então, está dando sentido de oposição, né? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. As palavras destacadas na oração estabelecem uma relação de soma de informações, oposição de ideias, alternância de ideias, ou explicam um fato, né? O que você acha aqui no ora? Então, a gente percebe que há uma alternância de ideias, né? Ora uma coisa, ora outra, né? Não se decide o que se quer aí, né? Então, muito bem, agora chegou o momento da nossa ADLI, momento de vocês praticarem a atividade. Vamos ver o que nós temos aí na primeira questão. Então, temos aí, olha, vocês vão preencher os espaços com a preposição correta, né? Temos as frases, e depois vocês vão marcar a alternativa, né? Que está referente a preenchimento correto dessas frases, dessas orações. Podem observar aí. E aí nós temos, né, a letra A, B, C e D, e na sequência nós temos a questão 2. Vocês vão... observe aí os elementos ligados pela preposição, né? Qual é delas aí na frase, né? Então, vocês vão analisar direitinho onde é que aparece a preposição. E aí nós temos também agora a questão 3. Vamos lá para a questão 3. Temos a frase, a comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes. A palavra destacada indica. Então, vocês vão analisar o ezinho. E daqui a pouco eu volto com vocês para fazermos a nossa interatividade.
Muito bem, turmas, voltamos para a nossa interatividade. Vamos fazer aí a leitura do texto e fazer a correção da atividade. Vamos lá. Temos as questões, né, as frases, as orações, para preencher os espaços com a preposição correta. Então, observe aí como é que a gente vai preencher aí com as preposições. Novos abalos de terra fizeram sentir-se em São Paulo, né? Então, esse em está indicando que lugar, não é? Os soldados agiram com violência. João e Manuel vivem discutindo entre si. Estudo nesta escola desde o ano passado. Luto por uma terra melhor, né? Então, vamos ver como é que fica o nosso gabarito. A letra D. Muito bem. Então, quem marcou a letra D acertou a atividade. Vamos seguir para o nosso comentário. A alternativa D possui as preposições que preenchem corretamente as frases, ligando adequadamente as palavras e proporcionando sentido adequado de cada frase, de cada oração, né? Então, nós temos agora a questão 2, observe aí. Os amigos de João estranharam seu modo de vestir. Os elementos ligados por preposição são. Então, você observa aqui na letra B, não tem preposição, né? Na letra C também não tem preposição, só tem substantivos, né? Estranharam também não tem, só tem verbo. Então, aqui possui, a preposição é a letra A. Modo de vestir, amigos de João. Então, tá ligando aqui, ó, as duas palavras. O de, né? A mesma coisa aqui, ó. Ele faz essa ligação entre uma palavra e outra. Ok? Vamos seguir para o nosso gabarito. Quem marcou a letra A acertou, né? E o comentário. Nas duas frases, amigos de João e modo de vestir, a preposição de está ligando as palavras amigos e João, bem como a preposição de liga modo e vestir. Na terceira questão, nós temos: a comunidade poderá interagir e participar de atividades interessantes. A palavra destacada indica: letra A, alternância, letra B, oposição, letra C, adição ou letra D, explicação. Então, a gente observa que aqui, olha, essa conjunção, ela é uma conjunção aditiva, então ela está unindo aqui, dando uma informação a mais, olha, a comunidade poderia interagir e participar, ó, então adicionando uma oração a mais, né, verbo participar aqui, né, poderia interagir, aqui eu tenho uma locução verbal, tenho dois verbos, então ela está adicionando uma oração a mais ao período, né, então, portanto, eu vou ter o quê? Alternativa C, a adição, por quê? Porque ele está adicionando uma oração a mais, né, então dando uma informação a mais. Vamos ver como é que fica o nosso gabarito. A letra D é a resposta correta, a letra C é a resposta correta. E o comentário é: conjunção E está sendo usada para adicionar uma oração ao período, né, composto, por isso ela proporciona uma ideia de adição. No caso da conjunção E aditiva, ela tem função de unir uma informação a mais na oração, ok? Então, tenham todos um bom dia e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.